de tal modo que meu quarto capítulo ele é, de longe, o mais extenso de toda a minha dissertação, né? Ele tem, passa de 120 páginas, se eu não me engano, e a dissertação como um todo ficou uma dissertação com tamanho de tese de doutorado, praticamente, tem quase 300 páginas, né? Então, basicamente, esse é o tema que eu quis investigar, e o que eu descubro nesse tema é que ele está no cerne da própria concepção de filosofia, dentre esses vários autores que eu vou investigar, que vão ser especificamente os pré-socráticos, Platão, Plotino e Próclo, né? Então, em todos esses autores, eu tento mostrar, eu tento buscar evidências, indícios, que me permitem compreender como que, no próprio cerne dessa concepção de filosofia, tem essa ideia do conhece-te a ti mesmo, e como que, mudando a sua concepção do que conhece-te a ti mesmo significa, você muda consideravelmente a filosofia, né? Ok. A própria concepção de filosofia mesmo. Então, basicamente, é isso que inspirou, de forma geral, né, minha investigação. Danilo, o canal Linha de Divisa, ele tem como proposta um diálogo entre academia e academia e a sociedade, o grande público. Então, eu gostaria que você respondesse essa pergunta que eu vou fazer agora, pensando no grande público. Por favor, contextualiza para a gente, para o grande público, no tempo e no espaço, os três filósofos, Platão, Plotino e o Próclo, né? No tempo e no espaço, quando eles viveram e onde eles viveram. Tá certo. Bom, Platão viveu em Atenas, na Grécia, no século IV a.C., né? Plotino, no século III depois de Cristo, ele viveu entre Alexandria e Roma. E, por fim, Próclo viveu no século V, VI, no século V, em Atenas, na Grécia também. Apesar de que o Próclo ele era originário de Bizâncio. Então, Plotino é originário de Alexandria, ele vai para Roma no final da vida, o Próclo era originário de Bizâncio, ele vai para Atenas ainda como jovem. Legal, legal. A gente não vai entrar pelo que eu vou falar agora, não, porque eu quero ficar na espinha dorsal da tua dissertação de mestrado, que é extremamente interessante. Mas o fato de Plotino ter vivido ali em Alexandria e depois deixado alguns discípulos, dá para entender por que Agostinho de Hipona tanto leu Plotino, tanto leu Platão por tabela através de Plotino. Sim. Me fala uma coisa, no primeiro capítulo da tua dissertação de mestrado, você traça algumas considerações sobre a religiosidade helênica e o início da filosofia, do pensamento filosófico. Gostaria que você falasse alguma coisa que você aborda naquele primeiro capítulo. Sim. Bom, naquele primeiro capítulo, eu me inspirei bastante nas teses, principalmente de Francis Cornford e alguns outros autores, que eles tentam apontar uma origem da filosofia na religiosidade helênica de forma orgânica. De tal forma que as diferentes vertentes da filosofia pré-socrática poderiam ser assimiláveis às diferentes formas de religiosidade predominantes no mundo helênico antigo. Então, ele vai fazer uma associação da religiosidade olímpica com os pré-socráticos de linha jônica, que são aqueles que viveram onde hoje é a Turquia, né? E, por outro lado, a filosofia mistérica, que dizia respeito às escolas dos mistérios, ao orfismo, coisas assim, e aqueles filósofos itálicos, né, os pré-socráticos de linha itálica, que viveram no que hoje é a Itália, né, que era chamada de Magna Grécia, antigamente. Uma fase seria na forma como ele vai conceber o mundo inteligível, né, o intelecto, e a segunda fase, o modo como a alma participa nesse intelecto. Então, a primeira fase é a seguinte: compreender que a verdade, o que significa verdade fundamentalmente? Não é a minha verdade, não é aquilo que eu, não é a veracidade do meu conhecimento. A verdade em si é uma ideia, né, como todo platonista pensaria. E o que é a verdade em si, portanto? A verdade em si seria, na verdade, a coincidência, a identidade, né, do que conhece e do que é conhecido. Então, quer dizer, para ele, as ideias platônicas, né, elas são, ao mesmo tempo, inteligência, aquilo que conhece, e ser, aquilo que é conhecido. Então,
Para ele, as ideias platônicas são verdade no sentido pleno, de coincidir em si, verdade no sentido de realidade, aquilo que é real, né? Verdadeiro é aquilo que é real, e também verdade no sentido de significação, aquilo que significa o real. Então, a ideia é verdade nesses dois sentidos. Ela significa e ela é aquilo que ela significa. Ela é o que diz, ela diz o que é. Isso é o que Plotino diz, né? Então, na verdade, nas ideias platônicas, você tem a coincidência absoluta dessas duas coisas, o que faz com que a verdade em si não seja uma representação, não seja representativa. A verdade é a identidade entre pensar e ser, é a identidade entre inteligência e ser, né? Então, é uma forma que o Plotino vai retomar Parmênides, a ideia da identidade do ser e do pensar, né? Então, para ele, isso que é verdade. Então, se verdade é dessa forma, as objeções céticas não eliminam a possibilidade da verdade, né? Porque a verdade não é representação. Então, ela não precisa de uma mediação, de uma representação, então não lhe cabe o problema de como que essa representação se adequa ou não à coisa, né? Em segundo lugar, é como que a nossa alma, enquanto nós, seres racionais pensantes, participamos dessa identidade que é as ideias platônicas. Então, para ele, de certo modo, a nossa alma, no seu núcleo, ela é inteligível, ela é também da natureza da ideia, e ela porta em si a imagem dessa identidade, principalmente sob a forma de significação, enquanto o mundo a porta sob a forma de realidade. Então, colocando isso em outros termos, se a ideia platônica é o que diz e diz o que é, nossa alma participa nessa ideia sobre a forma do que ela diz, e o mundo participa nessa ideia sobre a forma do que ela é. Então, na nossa experiência, a gente vê o mundo como uma coisa que é, sobre a qual a gente tem que dizer alguma coisa, e a nossa alma como aquela que porta o dizer, porta a possibilidade de conhecer e saber. E assim eu digo uma coisa sobre o mundo, então eu tenho a ideia de que meu conhecimento é representativo, né? Mas para Plotino, esse conhecimento representativo é uma opinião apenas. Essa é a definição neoplatônica de opinião. Opinião, conhecimento representativo, né? A verdade do nosso conhecimento não está porque o que a gente diz representa corretamente as coisas. A verdade está na medida em que o que a gente diz representa corretamente a ideia, ou participa diretamente na ideia. Por quê? As coisas também participam na ideia. Então, na medida em que tanto o que eu digo quanto as coisas participam na ideia, o meu conhecimento sobre as coisas participa de alguma forma na imagem que é a ideia. Então, enfim, é toda uma forma de dizer, portanto, que, em outros termos, que, de certo modo, a inteligência ela tem primado sobre o ser. Praticamente, ela tem primado no sentido de que na própria inteligência está a verdade.